Opa, vamos fazer uma questão agora sobre herança ligada ao X. Especificamente sobre uma doença relacionada a essa herança ligada ao X, tá, gente? A distrofia muscular do Duchenne, tá? Vamos ver o que é que ela traz pra gente agora. Questão do Enem, prova 2017. Vamos juntos. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia. Estamos resolvendo nossa lista aqui com questões da prova do Enem de 2017. Uma prova bem interessante, tá, gente? Que trouxe 15 questões do conteúdo de biologia. Prova de ciências da natureza, tá? Essa lista que a gente tá fazendo aqui no nosso canal, gente, é a lista que é de número 20, tá? Você vai buscar lá, lista 20 no nosso canal, tá? Ela traz 15 questões aqui. Essa questão que a gente vai fazer com vocês agora é a questão de número 8. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. A distrofia muscular do Duchenne, DMD, é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, heterozigóticas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal. Gente, é uma questão muito interessante, tá? Essa distrofia muscular de Duchenne, tá, gente? É um tipo de doença, né, que a gente cita como sendo uma doença ligada ao X. É uma doença recessiva, tá, gente? Como ela é uma doença ligada ao X, o gene causador dessa doença está localizado na região não homóloga do cromossomo sexual X. Isso quer dizer que esse gene ele não é encontrado no cromossomo sexual Y. Ele só acontece no cromossomo sexual X. Para uma mulher apresentar a distrofia muscular do Duchenne, normalmente ela tem que ser XDzinho, XDzinho, para poder ela apresentar. E é muito difícil a mulher ter essa característica, porque a distrofia muscular do Duchenne normalmente causa a morte dos homens antes mesmo da maturidade sexual, tá? O homem basta ele ser XDzinho Y que ele vai apresentar a doença. E normalmente essa doença causa morte antes da maturidade sexual. Então, não é uma doença comum de você ver mulheres afetadas, o que chamou a atenção nesse texto. Por isso que o texto é um texto bem interessante, tá? A distrofia muscular do Duchenne é um tipo de herança, ela é determinada por um alelo recessivo ligado ao cromossomo sexual X. Só existe no cromossomo X. O mais comum de você encontrar isso seriam mulheres heterozigóticas, tá? Olha que curioso, a questão trouxe mulheres heterozigóticas que uma delas são gêmeas monozigóticas, univitelinas. Então, ambas são XDzão, XDzinho, ambas são heterozigóticas. Só que uma não tem a doença e a outra tem. O que chama a atenção? Poxa, Jean, mas eu podia pensar em que aí? Gente, essa é uma questão que chama a atenção do aluno para a existência do tal do corpúsculo de Barr, também conhecido como cromatina sexual. O que é o corpúsculo de Barr? É um dos cromossomos sexuais da mulher X, né, que permanece condensado mesmo na intérfase. A condensação desse corpúsculo de Barr, tá, gente, é feita de forma aleatória. Ou seja, elas são gêmeas, são monozigóticas, ambas são heterozigóticas, né, com relação a essa distrofia muscular do Duchenne, tá? Uma delas tem a doença e a outra não tem. Como justificar isso? Justifica-se pelo corpúsculo de Barr. Em uma delas, o cromossomo que foi inativado para ser o corpúsculo de Barr foi o cromossomo sexual X que tinha o Dzão. E na outra, o cromossomo sexual X que foi inativado foi o X que tinha o Dzinho. Quem inativou o X do Dzinho não tem a distrofia muscular do Duchenne. Aqui, inativou aleatoriamente para formar o corpúsculo de Barr no cromossomo sexual X, que tinha o Dzão, terminou comprometendo aí esse paciente, causando nesse paciente a distrofia muscular do Duchenne. Uma questão muito interessante, gente, pois não é comum a gente pegar questões relacionando mulheres com esse tipo de distrofia, tá bom?
Bem interessante, então vou buscar exatamente isso nas alternativas. Vamos ver o que a questão pede. A diferença da manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicado pelo... Então a gente, como falei para vocês agora há pouco, a gente vai buscar exatamente essa diferença relacionada ao corpúsculo de Barr. Letra A diz assim: a dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. Gente, não é um caso de dominância incompleta, é um caso de dominância completa, tá? Então, essa dominância incompleta aí seria uma herança intermediária. Não é o caso. Descarta a letra A. Letra B. A falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. Gente, quando os dois embriões separam, não separa os cromossomos sexuais X, não. Tá? Separam grupos de células. Então, não é uma divisão celular para ter esse tipo de não disjunção cromossômica. Está errada a ideia. A própria questão no enunciado deixou bem claro que ambas são heterozigóticas. Tá bom? Descarta essa daí. Letra C. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária posterior à separação dos dois embriões. Gente, posterior à separação dos dois embriões, tudo que foi acontecendo foi mitose. A gente não vai imaginar que ele disse recombinação. Recombinação cromossômica, gente, normalmente vai acontecer na meiose, tá? Ou numa fecundação, meiose 1, no caso, na parte do crossing over, ou na separação aleatória dos homólogos, ou até mesmo na hora de uma fecundação. E como ele falou que foi depois da separação das células, não vou imaginar nenhum desses eventos aí para prejudicar o corpo do indivíduo adulto, tá? Descarta essa proposição também. Inativação, letra D, ó. Letra D. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. É exatamente essa a ideia, tá, gente? Essa inativação aleatória, volto a chamar a sua atenção para isso. É a formação do corpúsculo de Barr, tá? Então essa é que é a alternativa certa, pode marcar aí, resposta certa, letra D de dado. A letra E trazia assim: origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna na outra. Não, tá, gente? Normalmente, esses genes que contêm o alelo mutante, normalmente eles vêm da mãe, né? Porque o pai, normalmente, ele tem problemas para reprodução e normalmente morre antes da maturidade sexual, que geralmente isso acontece nas questões, tá certo? Então, a resposta certa dessa questão, gente, letra D de dado. Só para lembrar para vocês o seguinte, gente, existem outras doenças que são heranças ligadas ao X e causadas por genes recessivos também, como a adrenoleucodistrofia, nome meio complicadinho, né, que é a ALD, aquela doença que foi retratada no filme O Óleo de Lorenzo, que eu recomendo que você, aluno, assista. A adrenoleucodistrofia é também causada por um alelo recessivo ligado ao X. Existe o famoso daltonismo, né, que cai bastante em questões, né, conhecido como cegueira das cores, também relacionado a um alelo recessivo ligado ao X. E existe a hemofilia, normalmente quando cai em provas, a hemofilia A, também uma herança ligada ao X recessiva. Cada um desses causados por um gene diferente, né, gente? Mas todas essas heranças que eu acabei de citar, todos esses 4 exemplos famosos, distrofia muscular do Duchenne, daltonismo, hemofilia e adrenoleucodistrofia, esse último do filme O Óleo de Lorenzo, tá, que vale a pena assistir, essas 4 doenças são doenças famosas que costumam cair em provas, e todas elas relacionadas a um alelo recessivo ligado ao cromossomo sexual X. O que é que eu preciso que você, aluno, também lembre a respeito desse tópico? Quando a gente fala em herança recessiva ligada ao X, tá, gente? Na população é muito mais frequente a gente encontrar homens afetados que mulheres. É bem mais raro encontrar mulheres. Em alguns casos, normalmente, é até difícil, praticamente não existe, tá? Então, a herança recessiva ligada ao X, é muito comum você encontrar homens afetados. Muito mais comum homens afetados que mulheres afetadas. E outro detalhe, ó, Toda mulher afetada, caso apareça uma mulher afetada aí, com exceção dessa ideia das gêmeas aí que teve uma inativação aleatória, normalmente quando você fala de daltonismo e hemofilia, quando a mulher é afetada, o pai dela também era. Tá? Quando a mulher é afetada, normalmente todos os filhos homens também serão. Porque a mulher afetada normalmente é afetada quando é X, vamos supor, daltonismo, XDzinho, XDzinho. Aí o pai dela tem que ter o Dzinho, então ele era afetado. E todo filho homem que tiver vai ser afetado também. Isso pode chamar sua atenção em alguma questão sobre heredograma, tá bom?
Então, gente, uma questão bem legal, essa questão de número 8 que a gente acabou de fazer agora com vocês, tratando a respeito de uma forma diferente de expressão de uma herança recessiva ligada ao X, tá bom? Forma diferente de expressão, porque eu falei de uma mulher que era heterozigota e terminou expressando a característica relacionada a um alelo recessivo ligado ao X, tá, gente? Você gostou da resolução dessa questão? Se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, eu tenho mais muito mesmo para mostrar para você. Vamos juntos estudando, eu, você, até o seu objetivo, que também é o meu objetivo, a sua aprovação.